Seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. E nesse momento eu quero falar sobre o progresso do Evangelho. Vou citar 3 textos bíblicos e posteriormente eu vou fazer uma conclusão para os dias atuais. A Bíblia nos diz que posteriormente à descida do Espírito Santo e a igreja está desenvolvendo, a igreja primitiva, está saindo de Jerusalém, está pregoando o seu Evangelho, coube a Filipe aparecer na cidade de Samaria, capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E quando Filipe chega naquela cidade, existe naquela cidade um homem chamado Simão, o mágico, e esse homem fazia que a população samaritana concorria para ele, ou vinha até ele, por causa das suas artes mágicas. Então o pessoal de Samaria estava totalmente embanhado pela magia por causa deste homem chamado Simão, o mágico. Quando o evangelho chega através da boca do evangelista Filipe, Filipe vem operando o evangelho de redenção, Filipe vem operando curas, milagres, prodígios e maravilhas e expulsando demônios. Com esses sinais acontecendo de forma sobrenatural, Simão o mágico também se converte ao evangelho. O Filipe vai fazer um convite para que Pedro e João, os apóstolos, venham para transmitir o Espírito Santo para a população de Samaria. Quando João e Pedro chegam, eles começam a colocar a mão sobre aquelas pessoas que tinham convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e elas começam a receber o poder do Espírito. E aí, nesse momento, Simão vai oferecer dinheiro para esse poder. E ele disse para Pedro: dai-me esse poder, quanto que é esse poder, para que eu também possa fazer como vocês estão fazendo. Pedro vai repreender este Simão e vai dizer para ele que o dom de Deus não é comprado com dinheiro. Na sequência, outro texto que eu quero usar para vocês é o capítulo 13 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Esse é algo muito interessante, porque Paulo está numa ilha, passando por uma ilha, e ele encontra ali um homem chamado Sérgio Paulo. E esse homem, na nossa atualidade, seria o governador daquela região. Só que Sérgio Paulo tinha um assistente chamado Bar Jesus ou Elimas. Era um homem que praticava magia também. Então, quando Paulo apregoava a palavra para o precursor Sérgio Paulo, Elimas ia e tirava todas as palavras que Paulo tinha apregoado. Era como se o evangelho fosse apregoado durante o tempo que Sérgio Paulo estava com Paulo de Tarso. Quando Paulo saía, Elimas chegava e dizia: não, esse evangelho que ele está pregando aí é mentira, não existe isso. Paulo, percebendo que o que aquele homem estava fazendo era algo mal, Paulo vai virar para o Elimas, ou Bar Jesus, ou o mago, e vai dizer para ele: filho do diabo, porque você perverte o evangelho de Jesus, tu ficarás cego por alguns dias até que você se converta e volta a ver a luz. O terceiro texto que eu quero usar é o texto que se encontra no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai chegar a uma cidade de Filipos, e nesta cidade tem uma moça que ela adquire grandes lucros financeiros para os seus senhores. Aquela cidade estava tomada também pela magia, pelo paganismo, e esses homens usavam essa moça com espírito de adivinhação para trazer adivinhação para a população e assim requerer dinheiro dessa moça. Quando Paulo chega nessa cidade, essa moça vira para Paulo, Paulo ia na frente e ela gritando atrás: esse aí é um santo homem de Deus. E nesse momento, por dias, Paulo percebe o que ela está fazendo, vira para ela, fala: sai dela, espírito de adivinhação. A jovem é liberta. Quando a jovem é liberta, os seus senhores percebem que a fonte de lucro deles tinha acabado, e eles vão entrar agora em juízo contra Paulo e vai levar Paulo preso e vai espancar Paulo. Pois bem, o que eu quero falar com esses 3 textos? Eu quero falar sobre a progressão do Evangelho. O Evangelho, na onde que ele chega, o lugar que ele deve ser situado, sempre terá um confronto, sempre terá uma luta, sempre terá uma disputa.
E todas aquelas pessoas que querem plantar uma igreja ou falar do evangelho no local, ele vai encontrar dificuldade nesse ambiente. Ele vai encontrar coisas terríveis nesse ambiente. E ele deve permanecer nesta luta, nesse momento. Primeiro, quando Filipe chega a Samaria, como eu disse para vocês logo agora, Filipe vai encontrar um opositor usado por Satanás. Filipe vai ter que mostrar, provar que ele é um homem de Deus, para que aquela população que concorria, que ia a ter a Simão, um mago, largasse as práticas da magia e viesse para o Evangelho. Paulo, quando ele chega ao governador da cidade, Sérgio Paulo, tem alguém ali do lado do governador, inspirando o governador a prática também da magia. Então Paulo vai ter que confrontar esse homem. O que Paulo faz? Paulo lança uma palavra que esse homem fica cego. E assim sucessivamente também na cidade de Filipe, onde aquela jovem trazia dinheiro para os seus senhores. Então todo bairro, toda cidade, todo estado sempre terá uma ação diabólica que vai impedir o avanço do Evangelho. E quando o Evangelho começar a avançar, vai sempre haver um confronto com essas potestades diabólicas. E não pense você que vai aparecer uma figura diabólica na sua frente, não. Demônios usam pessoas para se levantar contra o Evangelho, para trazer dificuldade para o anúncio do Evangelho, para trazer impedimento que o Evangelho prospere em cada região. Então você que for levar esse Evangelho em algum lugar, identifique primeiro quais são as bases da onde que você está indo, do bairro, da cidade, da rua, da família. Quem é que está determinando os desejos, as ações dessas pessoas? Porque você vai precisar confrontar essa pessoa com o Evangelho de Cristo, para que depois o teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de salvação, possa trazer benefício para aquela localidade. Não é normal uma igreja estar plantada no bairro e o bairro não saber da sua existência. Não é normal uma igreja estar plantada no bairro, na cidade, na região, e essa igreja não avançar. Então, antes de fazer qualquer coisa, identifique quem é os opositores, quem está usando eles, como está usando. Posteriormente, confronte-os através da palavra de Cristo, e a palavra da verdade vai ser sempre vitoriosa nessas batalhas espirituais. Bom, que Deus possa te abençoar mais uma vez, em nome de Jesus.